A paz do Senhor para todos os nossos irmãos, professores, alunos, superintendentes e também os amigos do portal DBD. Nós estamos estudando neste terceiro trimestre de 2023 as lições bíblicas editadas pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD, que traz para nós o título A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia? E o comentarista deste terceiro trimestre é o pastor Douglas Batista. Lição 11, com data para dia 10 de setembro de 2023, aonde neste mesmo dia nós comemoramos o Dia Nacional de Missões. E o título da nossa lição é Cultivando a Convicção Cristã. E a nossa leitura diária de sábado se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, que vai dos versículos 11 ao 12. Uma consciência altruísta de não criar obstáculo ao Evangelho. Vamos para a leitura do texto sagrado. 1 Coríntios, no capítulo 9, versículos 11 e 12, que nos diz assim: Se nós vos semearmos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Que palavra maravilhosa, né, meus irmãos? Do apóstolo Paulo, onde ele fala da liberdade e também os direitos dos apóstolos. Mas o que nós entendemos desse texto aqui, meus irmãos, é como nós temos aqui que uma consciência altruísta de não criar obstáculo ao Evangelho. O apóstolo Paulo não fez isso. Ele não criou nenhum obstáculo para o andamento do Evangelho, para a sequência, para o progresso do Evangelho. Interessante que Paulo ilustra, meus irmãos, na sua pessoa, o princípio exposto, abrindo mão voluntariamente de seus direitos pessoais de apóstolo para não prejudicar o progresso do Evangelho de Cristo. É interessante que depois, quando nós observamos aqui a nossa leitura, e é interessante que ele fala no versículo 19 também, para que nós possamos fechar o nosso comentário, quando ele fala, fiz-me servo de todos. Paulo se refere à sua própria pessoa como exemplo de abnegação por amor ao próximo, renúncia a seus próprios direitos em consideração à convicção dos outros, a fim de não limitar seu ministério nem estovar o Evangelho. Isso não significa que Paulo, meus amados irmãos, transige com os princípios cristãos, nem que procura agradar aos outros, visando a conquistar a sua autoestima. O que temos pessoas, meus irmãos, que criam um pouco de obstáculo, né, na pregação do Evangelho, né, se para outros se promover. Apóstolo Paulo não era assim. Que possamos aprender com ele, meus irmãos. O que ele afirma é que está disposto a confirmar-se com os padrões e convicção das pessoas a quem está disposto a ajudar. Contudo, meus amados irmãos, que não haja violação dos princípios cristãos, jamais. E Paulo, meus irmãos, aqui por último, entende que se ele ofende as pessoas por desconsiderar as convicções delas, seu ministério pode ser gravemente prejudicado entre as mesmas. Ou seja, meus irmãos, ele pregava o Evangelho com autoridade, com sabedoria. Isso faz parte da nossa cultivando a nossa convicção cristã. Nós temos que pregar o Evangelho, não criar obstáculos, não massagear o ego de ninguém. Como nós vimos aí e temos visto em várias e várias igrejas que massageiam o ego das pessoas, em vez de pegar o Evangelho genuíno, o Evangelho da cruz,
E quando nós deixamos de pregar, quando nós recuamos, né, isso daí faz com que os nossos princípios cristãos sejam abalados. E nós não podemos pensar assim. Nós temos que prosseguir. Nós temos que ter essa consciência altruísta de não criar jamais obstáculos para o Evangelho de Cristo. E que Deus abençoe a cada um dos irmãos em nome do Senhor Jesus. Amém.